Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de São Judas Tadeu. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro diário com a Palavra de Deus. É o nosso Palavra por Palavra de 28 de outubro. Muita gratidão a você que nos acompanha, que nos ajuda a anunciar a Boa Nova, a multiplicar as pessoas encantadas com o conteúdo da Palavra de Deus, com a mensagem que ela nos ensina, que ela nos ilumina, com o jeito, o estilo de vida que o próprio Cristo nos propõe e nos convida a viver. O seu estilo de vida doado a serviço, dedicado àqueles que mais precisam, sempre no amor e na esperança. Hoje nós voltamos ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas para celebrar esses dois apóstolos, Lucas 6, 12 a 19. Junto com São Judas Tadeu, nós celebramos São Simão, que alguns chamam de Zelota ou Cananeu. E o texto que a igreja separou para a festa dos dois apóstolos, assim chamados de discretos, é o texto do chamado de todos eles. E antes de chamar os 12, de escolher os 12, de enviar os 12, Jesus passou uma noite inteira em oração na montanha. A montanha é sempre o lugar da proximidade com Deus. Não adianta nós falarmos de Deus. A oração é falar com Deus. E mais ainda, é deixar que Ele fale ao nosso coração. É silêncio. E nisso, Judas e Simão são muito importantes, porque diferente de Pedro, de Filipe, de Tiago, de João, de André, do próprio Mateus, eles quase não falam. Então, é um caminho bem interessante, porque eles, pela sua descrição, pelo seu silêncio, nos ensinam que para rezar nós precisamos ouvir, escutar. E é nessa escuta com o coração que nós atendemos ao chamado de Jesus. Essa lista dos 12 que recorda o novo povo de Deus a partir da herança de Israel, ela não parou ali naquela lista com Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Ela continua e chegou até você, até mim, até nós, e até que o bom Deus permita, vai continuar. Mas esses 12 foram escolhidos como alicerce do começo daquela missão compartilhada, que Jesus, sendo Filho de Deus, podia ter feito tudo sozinho, mas ele quis contar com colaboradores, com multiplicadores. Ele chamou os que ele quis, diz o Evangelho de Marcos, para ficar com ele e para anunciar a boa nova que era ele. E nessa lista, meus queridos amigos, depois que Jesus rezou, depois que Jesus escolheu, aparecem os nomes. É muito interessante porque desses 12 nomes, 7 estão muito relacionados com os patriarcas. Tiago, Levi, Simão, não é? Então, são realidades que mostram essa ligação, que não há uma interrupção, mas sim uma evolução no caminho da fé. Aqui mostra também a importância do nome. As comunidades primeiras, elas registraram o nome. Muitas vezes nós não damos valor ao nome. O nome da pessoa é importante. Lembrar o nome significa lembrar da pessoa. E também nessa escolha, queridos amigos, é muito consolador para nós, porque Jesus não escolheu aqueles que eram carismáticos, eloquentes, exímios pregadores, portadores de grandes fortunas, influencers. Não, ele escolheu pessoas do povo,
pessoas das mais variadas personalidades, escolheu e teve paciência de estar com eles e principalmente confiou-lhes a missão. E é essa missão que nós temos por objetivo, a missão de anunciar o reino de Deus, de anunciar a boa nova, que não é palavra, mas sim é a palavra feita carne, Jesus Cristo. Depois de rezar, depois de escolher, eles descem e vão para a ação, porque diante deles, dos escolhidos e de Jesus, está uma multidão imensa de judeus e de pagãos. Tem os nomes das cidades ali. E isso mostra a universalidade da salvação. Lucas é muito sábio ao colocar esses pequenos detalhes para mostrar que agora a salvação é para todos. Então, depois de rezar e depois de escolher, tem que trabalhar. Oração e ação não se separam. Não se separam. Nós, rezando, já estamos trabalhando. Agindo a partir da oração, nós estamos deixando que o Espírito Santo nos guie. Estamos nos abrindo à ação do Espírito Santo. Repito que a oração precisa ser como o ar que nós respiramos. Sem ele nós morremos. A oração precisa ser como a água que tomamos, como o alimento que ingerimos. Sem ele nós não vivemos. Quem não reza não consegue entender, não consegue encarar de verdade os desafios da vida. Por isso, nos sentimos escolhidos, sabemos que o Senhor nos envia, cada qual no seu espaço, para ser boa notícia para o irmão, para a irmã, mas também ele nos envia para a ação. A ação está em curar, como está dito aqui no texto, em eliminar o mal, aqui fala de expulsar os demônios. As pessoas queriam tocar em Jesus porque saía uma força extraordinária dele. Então, de sermos força para aqueles que enfrentam a fragilidade. Isso é muito forte, meus amigos. E nos sentirmos unidos a esta lista, da qual estão os nossos bispos, está o nosso Santo Padre o Papa, estão todos os que professam a fé em Cristo, faz com que a gente perceba que precisamos rezar para agir bem, precisamos agir iluminados pela oração. São Judas, que é tão popular aqui no nosso Brasil, é invocado por aqueles que têm alguma causa impossível, sem solução. Vamos lembrar dele, vamos lembrar de São Simão, esses apóstolos do silêncio, que não falam tanto, que não debatem tanto, que não se colocam em disputas, mas que trabalham, que rezam e trabalham discretamente. São quase que anônimos, mas muito eficazes. E se foram escolhidos pelo Senhor, é porque eles tinham muito a colaborar, muito a oferecer, a tal ponto que no dia de hoje, no ano 70 da nossa era, é a tradição, os dois foram martirizados. O sangue deles não foi em vão, do sangue deles brotaram muitas comunidades e muitas vocações. Então sejamos os apóstolos. Apóstolo é enviado missionário. Sejamos nós os apóstolos. Estejamos em comunhão com os nossos bispos. Eles são os sucessores dos apóstolos. Vamos olhar para São Judas e para São Simão e lembrarmos que o Senhor precisa de pessoas silenciosas, não omissas, silenciosas nesse tempo de tanto barulho, pessoas capazes de escutar e de agir e de seguir em frente no caminho da missão. Muito obrigado a você, querido amigo, querida amiga, muito obrigado de coração. Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana
e que a força da palavra ilumine a nossa vida. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você fizer a gentileza de compartilhar esse vídeo com mais alguém, ou enviar para um grupo, ou deixar o seu comentário, aquele joinha, tudo isso fortalece esse instrumento e outras pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.